noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez para mais uma palestra virtual do nosso Centro Espírita. E para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Hildo para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. O Espiritismo, todos nós sabemos que é a luz do mundo e o caminho para Jesus. Elevemos nossos pensamentos nesse momento a Jesus para nos concentrar. Jesus amado, aqui estamos mais uma vez, nesta noite maravilhosa, pedindo a Ti, Jesus, que nos ilumine, nos dê força e nos dê paz e espírito neste momento, para que nossa irmã possa fazer sua apresentação. E assim, dando graças, Senhor, passo a palavra ao nosso irmão Douglas para que possa dar continuidade nos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus e à espiritualidade da casa, para iniciarmos mais uma palestra do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós faremos a nossa 109ª palestra virtual, que será feita pela nossa querida irmã Zezé, com o tema Fora da Caridade não há salvação. Boa noite e uma boa palestra, Zezé. A palavra está com você. Estamos ouvindo, neste momento, através deste canal, damos graças a Deus por mais uma oportunidade e vamos tentar nos expressar da forma mais simples do nosso coração, porque a caridade é simplicidade, a caridade é humildade. Então, vamos tentar ser humilde de coração para poder dar este contexto divino do Mestre amado Jesus. O tema: Fora da caridade não há salvação. Contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. O item 10. Mas que este capítulo, ele está inserido em vários contextos que retrata bem o que significa caridade. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. O maior mandamento. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Então, esse tema nos faz refletir no bem, porque o bem, ele nos leva à prática da caridade e do amor ao próximo. É através do bem que nós praticamos a lei divina do amor, da caridade, da justiça, do perdão, da indulgência, da tolerância, da paciência, da resignação. Todo este contexto divino se insere no contexto da caridade. Sublime mensagem de Jesus. A parábola do bom samaritano é uma reflexão muito interessante para que nós possamos refletir no dia a dia da vida e buscar entender que nem sempre todo conhecimento que temos nos faz levar à prática da caridade. Porque muitas vezes nos esclarecemos intelectualmente, aprendemos, nos organizamos, mas não praticamos a lei de caridade. Então, essa parábola que o Cristo mostrou para aquele homem, um doutor da lei, e ele diz:
Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, vossos Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso espírito. E o próximo, como a vós mesmo. Jesus lhe disse: respondeste bem, faze o mesmo e viverás. Só que ele perguntou, mas esse homem perguntou querendo parecer que era justo. E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que despojaram, cobriram de feridas e foram, deixado-o semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita também passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se, pôs nele, derramou óleo e vinho em suas feridas e enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tem bastante cuidado com esse homem, tudo que dependeres a mais, eu vou no regresso. E Jesus lhe perguntou: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a caridade para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Aí nós observamos que, por maior que seja, né, o aprendizado do homem, se ele não tiver caridade, de nada valerá. Se ele não tiver amor ao próximo, de nada valerá. Porque o amor, a caridade, ele ergue, ele levanta, ele ampara, ele assiste. E ele não quer saber quem é. E esse samaritano era considerado herege, porque ele não tinha religião nenhuma. Tanto o levita como o sacerdote eram conhecedores da lei. Estudava, aprendia, compreendia as leis divinas, mas não praticava a lei de amor, que é a lei do próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao nosso próximo que desejemos que eles nos façam. Então, é como se diz, às vezes não estamos dispostos a nos doar. Não estamos dispostos a fazer aquilo que muitas vezes nos custa tempo, nos dá essa condição de doar alguma coisa, porque ainda não despertamos para o sentimento de caridade, de amor. E quando nós saímos desse estado e adentramos um campo de luz, através do encontro que nós temos com esse mestre chamado Jesus, que é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, que nos conduz
que nos orienta, que nos ampara, que nos faz conhecer a verdade, que nos mostra que todos somos capazes de fazer o bem. Porque a caridade, muitas vezes, ela não depende de coisas materiais. Ela depende, sim, da nossa disponibilidade do que temos de melhor em nós, de nos doar de coração, de dar tudo o que temos de melhor. Então, se nós já descobrimos essa doutrina dos espíritos, porque é a regra da doutrina dos espíritos, é a caridade. Ela nos dá esse entendimento de que a caridade, só a caridade, nos liberta e nos salva. Só a caridade nos leva a conhecer justamente os ensinamentos de Jesus, de praticar esse ensinamento, de fazer com que nós possamos justamente ir de encontro aos nossos irmãos que sofrem, porque não são poucos, são tantos, de tantas formas, de tanta maneira. Quantas e quantas vezes estamos justamente sem ouvir, sem ver aqueles que clamam. E tantos estão clamando, estão pedindo socorro. Uns estão se matando, se suicidando. Outros estão passando necessidades extras, que independem do pão material. Outros estão em depressão. E nós, muitas vezes, não enxergamos. Muitas vezes, não queremos ver o que está na nossa frente. O que é necessário fazer? É olhar-nos com os olhos espirituais da vida. É observar que todos somos filhos de Deus, que todos somos irmãos, que todos precisamos uns dos outros, porque ninguém vive sozinho. Todos somos necessitados. Cada um tem necessidades diferentes, mas sempre precisamos de alguma coisa. Às vezes, temos muito dinheiro, somos ricos de poder, mas temos a maior necessidade do homem, que é o amor. Porque, às vezes, nós observamos que as criaturas não observam o que somos, mas o que temos. Eles não observam o que nós estamos passando, mas o que temos. É isso que nos leva justamente a reconhecer que é bom, é maravilhoso ter uma vida regrada, uma vida que nos leva justamente ao bem-estar. É maravilhoso, mas às vezes as criaturas estão com tudo isso, mas estão sofrendo, estão deprimidos. Vejamos, meus irmãos, o tema fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, nós viveremos em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Essa divisa é o foco celeste, a coluna luminosa que nos guia ao deserto da terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos. Na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai,
Então, reconhecer-os-eis pelo perfume da caridade que exala do seu ser. Que coisa mais linda, né? Como distinguir uma criatura do bem, que faz o bem? É justamente pelas suas ações, não é pela aparência, não é pelo que ele tem, mas pelo que ele faz de bom, tanto para ele como para os outros. Porque quando Jesus nos diz: amai o vosso próximo como a si mesmo. Então, como nós vamos amar o nosso próximo quando nós nos degradamos, né? Não nos amamos, não nos aceitamos como somos? Então, se nós não temos amor para conosco mesmo, o que é que vamos oferecer para os nossos irmãos? É por isso que o Cristo disse. E quando a gente começa a nos amar, compreendendo, não esse amor próprio, muitas vezes nos leva à degradação, mas o amor que evolui, o amor que faz nós enxergarmos o que somos realmente, as necessidades que temos. Porque muitas vezes não adianta alguém chegar para você e dizer: fulano, muda isso, que a criatura nem percebe que tem esse defeito. É como a trave, né? A trave no olho. Nós enxergamos um argueiro bem pequenininho no olho do outro, mas enxergamos uma trave que está no nosso. Então, é muito fácil falar para o outro o que ele é, que ele faz, mas não olhar para dentro de nós mesmos e observar o que realmente somos, o que realmente temos de bom, de belo, de maravilhoso, mas também o que tem de ruim que a gente precisa eliminar. A caridade e a humildade. Eis aí o caminho da salvação. O orgulho e o egoísmo. Eis aí o caminho da perdição. Mas muitas vezes seguimos esses dois que são a destruição da sensibilidade, da humildade dentre nós. Então, se nós temos a condição de observar que Jesus, quando aqui passou, ele deixou um rastro de luz, um caminho que leva o ser a descobrir tudo de bom, tudo de belo, tudo de maravilhoso. Jesus, ele exemplificou o bem. Ele fez o bem, sem olhar a quem. Porque ele ia em busca daqueles que muitas vezes nem sequer percebia a sua presença divina. E às vezes nós estamos levando a vida sem olhar adiante, sem observar que o Pai está de braços abertos, mostrando que é o Filho amado Jesus, ele nos carrega nos braços, nos mostrando o contexto do amor, para que, quando este amor tocar a nossa alma, nós possamos praticar a caridade. E, às vezes, nós nos confundimos muito. A caridade com a esmola que damos. A caridade com a benevolência, a beneficência, né? Achamos que para se fazer a caridade é preciso ter recursos,
para praticar. Quando Jesus nos diz e nos mostra que a caridade, ela independe do que somos, independe do que temos, porque a caridade é uma ação, é o amor em movimento, porque quando nós nos movimentamos a fazer o bem, nos movimentamos a acalmar, a amparar, a assistir os nossos irmãos que sofrem, nós estamos praticando a caridade. Então, a caridade é tudo isso, mas ela ainda é muito distante do nosso entendimento. Por mais que nós observamos na doutrina dos espíritos que o bem ela está inserido neste contexto, que fora da caridade não há salvação, mas às vezes, né, nós nos perdemos no caminho, porque às vezes nós queremos fazer grande coisa e às vezes não temos condições de fazer. E nós sabemos que a caridade, ela se encontra nas coisas mais simples da vida, um gesto. Vejamos, quando nós estamos a atravessar uma avenida movimentada, que tem uma criatura que não consegue atravessar, um senhor ou uma senhora, ou alguém, ou uma criança, seja quem for, que nós possamos dar a mão e seguir, atravessar com eles. Isso é um gesto de caridade. Mas, às vezes, fazemos e nem percebemos que estamos fazendo. Então, esse gesto, essas ações que a gente nem percebe o que faz, e quando faz, é aí que está. Porque essa ação que a gente faz, a gente nem percebe que está fazendo. Porque a gente não olha quem está fazendo. Nem a gente observa que para fazer aquilo, se faz necessário receber alguma coisa em troca. E quantas vezes a gente se perde, né? Quantos bem a gente faz esperando recompensa. Quantos bem a gente tenta fazer e aguarda que o outro reconheça que estamos fazendo algo. Então, é como Jesus diz, dai com a mão que a outra não veja. Dai com a mão direita que a esquerda não perceba que você está doando. Porque é aí que está a lei da caridade. Porque você faz, mas você não aparece. Você se doa de uma forma que você observa que tudo aquilo vai lhe levar à sua paz interior. Você vai encontrar esta luz interna que está latente dentro de nós. É a caridade iluminando. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que ter, por regra, a caridade. Então, se nós temos esta regra a seguir, este caminho a seguir, por que muitas vezes não seguimos? Porque, às vezes, ainda não percebemos. E nós temos, diante das nossas mãos, diante da nossa mente, em oração, em prece pelos nossos irmãos sofredores, hoje nós não estamos mais dentro de uma casa espírita, de um centro espírita, mas nós não estamos parados. Nós estamos nos movimentando, nós estamos levando consolo, nós estamos amparando os caídos através da nossa palavra, através da nossa prece, através das nossas vibrações de amor. E através de tudo isso que nós desejamos fazer para o outro.
Então, se nós ficássemos parados, esperando algo, porque já faz mais de ano, vai fazer anos já, um ano, que nós estamos aí, sem ir para os centros. Então, se nós estamos parados, mas nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de servir ao Cristo, porque essa é uma oportunidade que foi nos dada através desta tecnologia avançada, nós conseguimos nos conectar com um número imenso de pessoas, enquanto dentro de um centro é um número reduzido de pessoas. Essa é uma forma, é uma maneira de mostrar como Deus é infinitamente grande e misericordioso. O reflexo do mais puro cristianismo, ou seja, o Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. E com esta orientação, o homem nunca se transviará. O que quer dizer? Se nós trilharmos este caminho, nós não vamos nos transviar. Nós nos vamos deixar de seguir Jesus. Porque ele não está nos convidando. Aí a gente se pergunta, será que só quem é espírita ou quem professa, né, que segue a doutrina dos espíritos, só essas criaturas é que são salvas? Não. Mas nós estamos inseridos neste contexto e temos tudo para não falir no caminho, para não errar no caminho, para não tomar rumos diferentes, já que somos livres, já que temos o nosso livre-arbítrio. Mas se temos, né, esse roteiro divino, com Jesus em nossa vida, com Jesus em nossos caminhos, nós precisamos justamente seguir Jesus e dizer de nós para conosco mesmo, graças a Deus. Graças a Deus por obtermos essa dádiva de conhecer a doutrina dos Espíritos, de estarmos inseridos neste contexto divino de amor e sabedoria. Nesse mesmo capítulo, nós temos, né, Paulo, a necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda, quando eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como um bronze que soe um sino que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada disso valerá. De nada disso serviria. Então, nós observamos que por tudo que nós adquirirmos na vida, às vezes, nós obtemos tanto conhecimento das coisas divinas e guardamos para nós.
não temos a coragem e dizemos, eu não tenho a coragem de falar. Eu não tenho a coragem de enfrentar um público e falar. Mas você tem a coragem, justamente, de fazer alguma coisa para ajudar aquelas criaturas que necessitam, que precisam de ajuda. Porque a caridade, ela nos leva justamente a ter paciência, tolerância. Ela nos mostra que ela é calma, tranquila, ela não se agasta, ela não se irrita com coisas tão pequenas como muitas vezes fazemos. Quem é caridoso observa as coisas, mas não demonstra, porque a caridade ela não pode ser demonstrada, ela tem que ser feita. Não precisamos demonstrar o que estamos fazendo. Precisamos fazer e observar como estamos fazendo, de que maneira estamos fazendo. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Os espíritos lhe responderam: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoar, ser benevolente, ser misericordioso para com o outro. É isso que Jesus nos ordena a fazer. Ele nos pede que façamos. Porque como é que nós pedimos misericórdia ao Pai quando não somos misericordiosos para com os nossos irmãos? Então, se nós não agimos de conformidade com os preceitos evangélicos de Jesus, que é esse conceito de amor, de abnegação, de caridade, como é que vamos desejar que os outros façam para conosco? É como ser indulgente. Devemos ser severos para conosco mesmo. Ter determinada severidade para com o que tem dentro de nós, para com as nossas atitudes em relação ao outro, para com o que estamos fazendo em relação aos outros. Isso sim. E ser misericordioso para com aqueles que muitas vezes agem conosco, porque é isso que eles têm que dar. Como é que nós exigimos de uma criatura que não tem nenhum entendimento de amor, de caridade, de benevolência, de justiça? Como é que nós vamos exigir dele algo que ele não pode nos dar? É isso aí. Ser misericordioso, ser tolerante, paciente. Que nós possamos adquirir empatia. O que é ser? Empatia. A empatia é amor. Esse amor terno. Esse amor que olhamos para o outro e sentimos a necessidade de amparar, de ajudar, de proteger, de auxiliar. Não é fácil. Porque muitas vezes nós nos deparamos com determinadas provas. Porque é prova, é teste. Que somos testados e provados. Até que ponto vai o nosso amor? Até que ponto vai
a nossa caridade em relação ao outro. E às vezes nós falimos, porque não temos força suficiente para poder observar que é apenas um teste. Porque quando nós seguimos algo, e quando a nossa vida está maravilhosamente bem, quando estamos, como se diz, felizes, realizando os trabalhos, tendo os nossos amigos espirituais ao nosso lado, nos aconchegando, nos assistindo, nos amparando, nos acolhendo no coração, é maravilhoso. Mas quando nós nos afastamos dessa condição e nos sentimos fragilizados, às vezes não encontramos nenhuma mão amiga para nos erguer e nos levantar. E muitas vezes nos perguntamos: espírita, pode ter depressão? Pode cometer suicídio? Pode, porque somos humanos e somos falíveis. Estamos sujeitos ao erro. Mas, se nós nos deixarmos levar, se nós nos deixarmos nos conduzir por esse caminho, mas se nós tivermos a consciência firme, a nossa fé em evolução, se nós tivermos o Cristo unido em nós, poderemos até cair, tropeçar. Mas, de repente, nós observamos aquelas mãos divinas. Já observaram? Já sentiram as mãos divinas de Jesus a nos erguer, a nos levantar, a nos dizer: coragem, filhos, coragem, irmãos, que tudo passa, que tudo passa. Porque nós, muitas vezes, estamos fragilizados, principalmente com tudo isso que estamos enfrentando. Mas cabe a nós nos erguer na fé, nos levantarmos na esperança e alcançar Jesus e segurar nas mãos dadivosas do seu amor, para que ele nos sustente e nos conduza ao seio do Pai, que é o nosso Deus. Pai bom, justo e misericordioso. Ele tem misericórdia para conosco. Ele age com toda bondade, com todo amor, para com todos nós, independente do que somos, independente do que estamos fazendo, da nossa própria vida. Ele está sempre presente a nos ajudar, porque nós somos seus filhos bem-amados. Nós somos criaturas suas e temos a centelha divina. Esta centelha que está dentro, que pulsa muitas vezes, que pulsa. Então, se nós somos luzes, por que não nos permitir brilhar? Para que esta luz, que muitas vezes está oculta em nós, possa esplandecer e iluminar as criaturas que se encontram nas trevas do seu próprio eu. Vamos observar o que Jesus fez, o que Jesus faria quando ele visse, quando ele olhou para todas aquelas criaturas em desespero, para todas aquelas criaturas
em desequilíbrio. Ele olhou com caridade, com amor, com benevolência, com tolerância, com paciência. Ele olhou mostrando que todos nós temos um Pai bom, justo e misericordioso. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer, de louvar, de bendizer. E nesse mesmo contexto do Evangelho, tem a passagem fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Ele segue um dogma. Se você não for para a igreja, você não será salvo. Fora da verdade não há salvação. Porque muitos encontram, né? Acham, acreditam que estão com a verdade. Quando, na verdade, essa verdade absoluta está com Deus. Está com Jesus e com os espíritos puros, iluminados. Então, nós que aqui nos encontramos, ainda precisamos. E o Espiritismo, ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Por quê? Porque o Espiritismo, muitas vezes, nós adentramos a doutrina, mas a doutrina não consegue adentrar em nós. Nós estamos lá. Eu vou falar da nossa doutrina, porque é o que nós vivenciamos, é o que nós tentamos fazer algo para divulgar a nossa doutrina. Então, muitas vezes, nós estamos seguindo a doutrina, mas não nos permitimos que a doutrina adentre dentro do nosso próprio eu. E continuamos lá, sem querer responsabilidade, sem seguir os mandamentos da lei divina, que é amar o próximo como a si mesmo. É como diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amarmos a Deus, nós não conseguiremos amar o próximo. E se nós não amarmos os nossos próximos, nós também não vamos amar a Deus. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros o que desejamos para nós. Eis aí toda a lei e os profetas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível. E que desejamos nos fosse feito, tal o sentido desta palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Porque às vezes imaginamos que muitas vezes nós damos algo a alguém que a forma e a maneira de nos colocarmos nessa doação muitas vezes fere a mão que recebe, mas deprime
as mãos que dá. Às vezes nós nos sujeitamos a dar um pão, mas nunca a abraçar o seu irmão e perguntar quais são as suas maiores necessidades. Será que é um pão ou é um abraço, um aperto de mão, um aconchego ao coração? O que será que ele está precisando? Será que é um pedaço de pão? Ou apenas um dizer: meu irmão, tenha coragem, tenha fé, busque a felicidade, seja feliz, porque é isso que o Pai quer. É muito difícil quando olhamos além e a alguém. Às vezes olhamos para o outro e só observamos o que ele é, ali, aquela criaturinha. E às vezes até medo temos. Em vez de olharmos com o olhar de irmão, porque todos somos irmãos, independente do que somos. Seria tão bom, né? Que todos fôssemos irmãos perante Deus. E nós achamos, e nós observamos que muitas vezes existem tantas divisões, principalmente no nosso contexto religioso. São tantas as religiões, mas tão pouca religiosidade no coração do homem. Precisamos ter religiosidade para alcançar essa plenitude de amor e realizar esta caridade que o Cristo tanto deseja que possamos fazer. E, às vezes, buscamos coisas tão pequenas, tão insignificantes, quanto, na verdade, é necessário apenas um gesto. Um gesto. Olhar para o seu irmão e observar se ele está triste, se ele está feliz, se ele está ao ponto de cometer asneiras. Então, às vezes, nós não observamos, porque não olhamos com o olhar espiritual, com o olhar de amor, de caridade. Mas isso ocorre com todos nós, principalmente porque ainda somos tão pequenos diante da grandiosidade do nosso Pai, diante da misericórdia do nosso Mestre Jesus. Ele, sim, ele é o nosso mestre de amor e sabedoria. Ele é bondade, misericórdia. Ele é a luz que brilha, o sol que encandecia a alma e que faz refletir dentro de nós mesmos esta coragem e esta força para vencermos as nossas dores e angústia. Vejamos. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. É isso aí. Isso aí é aquela caridade. Fora da caridade não há salvação. E
E o que é salvação? Salvação é a libertação, é a renovação, é o encontro de si para consigo mesmo, é o encontro de si para com Cristo, é o encontro de si para com Deus, porque através da nossa mente e do nosso coração, nós encontramos Jesus em tudo que fazemos e em tudo que praticamos. Termos a nossa consciência plena de que Jesus é o nosso guia e modelo, que Jesus é o nosso mestre e Senhor, e que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Que Jesus possa nos conduzir neste caminho de luz, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor. Que Jesus possa nos permitir amar, amar e amar. Que Jesus possa nos conduzir a esta prática sublime, porque fora da caridade não haverá salvação. E a caridade é o amor em evolução. A fé sem obra é morta. E a fé, ela é justamente esse contexto de força que nós adquirimos para ir em frente. Então, existe a fé, a esperança e a caridade no contexto, mas a mais sublime é a caridade, no contexto de Paulo. Então, se nós temos tudo isso, porque é filha da a esperança, a caridade, a esperança, a benevolência, a paciência, a tolerância, tudo isso estão no contexto da caridade. E se nós sentimos isso dentro de nós, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da caridade e do amor ao próximo. E aí está o nosso agradecimento maior ao Pai e ao Filho amado Jesus por mais este momento. Queremos só agradecer, porque Deus ele é infinitamente grande e misericordioso. E eu agradeço a todos que estão aí presentes, todos que nos escutam. Deixamos o nosso abraço, um abraço fraterno, cheio de amor, para esta casa, que é a casa do meu coração, que foi através desta casa, grupo do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que eu encontrei este roteiro divino do amor e da caridade. E nós hoje só nos resta só agradecer. E assim sendo, vamos transferir a palavra para o nosso irmão Douglas, para que ele dê por encerrado os nossos trabalhos. Boa noite. Obrigado, Zezé, por mais essa palestra maravilhosa. Foi muito bom a gente escutar novamente, né? A gente vê que fora da caridade não há salvação. Jesus nos chama a atenção, o Evangelho nos chama a atenção, mas precisamos realmente internalizar em cada um de nós esse sentimento de caridade,
e só Ele fará com que Parabéns. consiga evoluir espiritualmente. Mas para encerrar os nossos trabalhos, Zezé, eu vou pedir a você para fazer a prece de encerramento. Você poderá fazer? Posso? Agradeço. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, te bendizemos, te louvamos por todo este banquete de luz, de paz e de esclarecimento. Agradecemos aos nossos mentores, nossos guias, nossos protetores por nos assistir. E agradecemos também a presença de todos os que estão conosco interligados. Paz, luz, amor e um abraço de muita luz e fraternidade para todos. E assim sendo, transferimos a palavra para o nosso irmão, para dar por encerrado nossos trabalhos da noite de hoje, na sua primeira parte. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão ao nosso Pai amado, a Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus, por darmos por encerrada essa primeira parte dos nossos trabalhos. Iniciaremos agora os nossos trabalhos de vibração, que irá agora das 9 horas até as 9h30. Que a luz amorosa de Jesus esteja sempre conosco. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.